O sol havia nascido como um insulto naquele dia. Não o nascer gentil que pinta o horizonte de laranja e promete chuva. Esse era o nascer bruto, vermelho e seco, que chega anunciando que o sertão não vai dar trégua. A terra estava rachada em linhas finas que se espalhavam como veias mortas pela caatinga. E o cheiro que subia do chão não era de vida. Era daquele odor particular de barro velho e mandacaru murcho que o sertanejo reconhece com o nariz antes mesmo de abrir os olhos de manhã. O cheiro de abandono. O cheiro de lugar que o Estado nunca chegou a conhecer de perto. A estrada de terra que cortava aquele pedaço do mundo não era estrada. Era uma cicatriz. Uma risca que a carroça havia aberto no lombo da terra décadas atrás e que o vento ia enchendo de poeira toda semana, como se a paisagem tentasse apagar o único sinal de que algum dia alguém havia passado por ali com intenção de chegar a algum lugar. De um lado, um muro de taipa encardida, cinza da mesma cor do pó, com um pequeno arco que marcava a entrada de um terreiro. Do outro, a caatinga fechada, espinhenta, com seus juazeiros e mandácaros parados no calor, como sentinelas que há muito desistiram de vigiar. Foi nesse cenário que Maria Gomes de Oliveira apareceu na manhã daquele dia, carregando mantimentos. Ela estava de costas para a estrada. O vestido era azul e cinza, acinturado, de um corte que não combinava com o pó nem com a pobreza ao redor, mas que combinava perfeitamente com quem ela era. Uma mulher que havia escolhido a dureza não por necessidade, mas por amor, e que havia aprendido no meio da caatinga e do cangaço que dignidade não é coisa que se pede licença para ter. O chapéu de feltro florido estava inclinado sobre a testa como um ato de afirmação. As mãos carregavam um embrulho de pano bruto. Os pés calçados em couro pisavam o chão com aquela firmeza específica de quem conhece cada pedra e não tem medo de nenhuma. Maria Bonita, a rainha do cangaço. A primeira mulher que havia entrado no bando de Lampião, não como cativa e não como serviçal, como companheira, como igual. Como a mulher que um homem acostumado a nunca confiar em ninguém havia aprendido a confiar completamente. Ela não era jovem da maneira que as moças do sertão costumam ser jovens. Não havia nela a fragilidade, a incerteza, o olhar que pede proteção. Havia uma dureza suave, a dureza de quem já chorou tudo que tinha para chorar e descobriu que do outro lado das lágrimas não tem desmoronamento. Tem só mais sertão e que o sertão se atravessa de pé. Ela não ouviu a volante chegar, porque a volante havia se aproximado pelo caminho de cima, que vinha pelo morro e descia em silêncio quando queria pegar alguém desprevenido. 6 soldados. Fuzis engatilhados nos braços cruzados. Botas grossas que faziam o chão gemer debaixo de cada passo. Não o gemido de quem respeita, mas o de quem pisa como se o chão lhe devesse algo. E à frente deles, no lombo de um cavalo baio que sacudia a cabeça nervosamente, o tenente Alcides Furtado. Alcides era um homem construído para dar medo a quem não o conhecia. O queixo quadrado, a farda encardida que havia sido engomada alguma vez na vida e que agora só lembrava da engomagem como uma lembrança de infância. Os olhos pequenos e fundos de quem aprendeu cedo que o poder não precisa ser inteligente, precisa ser barulhento. Tinha 30 e poucos anos e havia chegado àquela patente não por mérito, mas pela combinação específica de subserviência e crueldade que o Estado costuma confundir com competência. Era o tipo de homem que humilhava antes de perguntar o nome. Era o tipo de homem que entendia sua farda como uma licença, não para servir, mas para que o servissem. Tinha o hábito de humilhar antes de atirar. Era assim que provava ao Estado que estava trabalhando. Era assim que provava a si mesmo que ainda era capaz de sentir alguma coisa além do vazio. Desceu do cavalo com o ruído específico de quem quer ser ouvido descendo do cavalo. Os soldados pararam atrás dele como um muro de botas e fuzis.
Alcides colocou as mãos nos quadris e ficou olhando para as costas da mulher por um segundo, que foi longo demais. O segundo do homem covarde, que calcula se há testemunhas, se há risco, se há algum impedimento ao que já decidiu fazer. Não havia. Ou pelo menos era o que ele achava. Rapariga de bandido não merece respeito. A voz saiu grave e calculada, de quem ensaiou a frase antes de dizê-la. E então o tapa veio, seco, e estalo de palma aberta na face de Maria Gomes de Oliveira, a rainha do cangaço, a primeira mulher que escolheu o sertão bruto por amor e por coragem, que havia dormido no chão da Caatinga mais noites do que a maioria dos homens daquela região, que havia enterrado companheiros e carregado fuzil e atravessado a seca sem se dobrar uma vez sequer. O som cortou o silêncio como faca em couro novo. A cabeça dela girou para o lado. O chapéu de feltro florido saiu voando e foi pousar na poeira do terreiro com uma lentidão quase teatral, como se a própria cena precisasse de um momento para assentar. O tenente sorriu para os soldados. Um dos soldados olhou para o chão, o mais velho. Nenhum deles disse nada. No sertão, o silêncio dos homens armados diante da crueldade de outro homem armado não é neutralidade, é cumplicidade. É o tipo de coisa que fica gravada na memória da terra e que a terra não esquece, mesmo quando os homens fingem que esqueceram. Maria Bonita não caiu. Isso importa. Ela não caiu, não gritou, não chorou, não implorou. Ficou parada no mesmo lugar onde o tapa havia chegado, como se o corpo soubesse que cair seria dar ao tenente exatamente o que ele queria ver. A cabeça voltou devagar à posição normal. Os olhos se fixaram no tenente com uma expressão que não era raiva. Era pior do que raiva. Era o olhar de quem anota, de quem guarda, de quem sabe que o sertão tem memória comprida e que o débito vai ser cobrado com juros que a aritmética comum não tem símbolos para calcular. O tenente ainda estava sorrindo quando a sombra atrás da parede de taipa se moveu. Não foi um movimento barulhento, não houve estalo de galho, nem arranhar de roupa em espinho. Foi apenas o deslocamento sutil de uma sombra que não combinava com a posição do sol. O tipo de movimento que só nota quem passou anos aprendendo a sobreviver, prestando atenção nos pequenos sinais que a Caatinga oferece antes que o grande sinal chegue. O tenente Alcides não notou, porque o tenente Alcides nunca havia aprendido a ler o sertão com esse nível de atenção. Nunca havia precisado. Tinha farda, tinha fuzil, tinha o Estado nas costas. O Estado, dessa vez, não ia ser suficiente. Virgulino Ferreira da Silva tinha 41 anos e 18 deles havia passado sendo caçado. 18 anos de caatinga, de seca, de polícia, de volante, de traição, de bala e de morte. 18 anos dormindo com o ouvido grudado no chão, aprendendo a diferença entre o vento que passa e o vento que traz alguém junto. 18 anos, construindo uma reputação que o sertão inteiro carregava na boca como coisa sagrada e terrível ao mesmo tempo. O nome que fazia criança parar de chorar e coronel começar. Mas havia uma coisa que 18 anos de cangaço não haviam conseguido endurecer. Havia chegado àquela parede de taipa antes do tenente porque Lampião chegava sempre antes. Não por magia, não por lenda, por método. Havia aprendido desde menino que o homem que chega primeiro escolhe o ângulo, e o homem que escolhe o ângulo raramente precisa escolher o momento. Estava encostado na parede há quase 1 hora, quando a volante desceu do morro, e havia ficado imóvel nesse tempo todo, olhando pela fresta entre 2 tijolos, enquanto Maria recolhia os mantimentos com aquela calma específica dela, que era o tipo de calma que só vem de quem encontrou algo no mundo que vale mais do que o medo. Ele a havia visto escolher isso. Havia visto o momento exato em que Maria Gomes de Oliveira, mulher casada, nome limpo, casa própria, vida segura, havia escolhido seguir um homem que a lei queria morto para dentro de uma caatinga que não prometia nada além de espinho e poeira. Havia visto e não havia entendido completamente até muito depois.
Porque Lampião era um homem que havia aprendido a amar tarde, mas havia aprendido fundo, com a mesma seriedade com que aprendia tudo, absoluta, sem reserva, com a intensidade de quem sabe que as coisas boas no sertão não duram e, por isso, precisam ser vividas inteiras enquanto duram. Maria havia largado tudo: casa, segurança. O nome limpo de mulher casada que o sertão protegia porque mulher casada pertencia a alguém e pertencer a alguém era a única proteção que o sertão entendia. Havia trocado tudo isso por noites no chão da caatinga, por enterrar companheiros sem poder chorar alto porque o inimigo estava perto, por carregar fuzil e aprender a atirar com a mesma precisão com que antes havia aprendido a bordar. Havia feito isso de olhos abertos, sem ser enganada, sem ser forçada, por amor a um homem impossível no meio de um mundo impossível. E agora, um tenente de farda surrada achava que podia encostar a mão nela. Lampião saiu da sombra devagar, sem correr, sem gritar. Os olhos acesos. Quem conhecia aqueles olhos sabia. Não era raiva. Raiva era uma coisa quente e apressada que passava. Aquilo era pior. Aquilo era decisão. Fria, precisa, irrevogável como a seca. Era o olhar de quem já havia decidido tudo e estava apenas executando. Ele parou a 3 metros do tenente. O cano do rifle estava na altura da testa de Alcides antes que o tenente tivesse tempo de processar o que estava vendo. A distância era curta demais para errar e longa o suficiente para que todos os soldados vissem claramente o que estava apontado para onde. O silêncio que caiu foi diferente do silêncio anterior. O primeiro silêncio havia sido o da cumplicidade covarde. Esse era o silêncio da compreensão. O silêncio de 6 homens com fuzis, calculando simultaneamente se a velocidade de levantar a arma era maior ou menor do que a velocidade de um gatilho que já estava sendo segurado por alguém que claramente não tinha pressa de apertar. Não era. Levanta a mão que bateu nela. A voz de Lampião saiu baixa, quase gentil. O que a tornava mais assustadora era exatamente isso: a ausência de raiva. A raiva grita, avisa, dá margem para a negociação. A calma de Lampião não dava margem para nada. Era a calma de um homem que havia parado de negociar com o mundo há muito tempo. Os soldados olharam uns para os outros. O mais velho olhou para o morro. O mais jovem fechou os olhos por um segundo. Porque do outro lado da cerca, do alto da caatinga, entre as pedras e as sombras dos mandacaros que pontilhavam o horizonte como dedos levantados contra o céu branco, os chapéus de couro dos cangaceiros já haviam aparecido. Não todos de uma vez. Foram surgindo devagar, um por um, como cruzes num cemitério que vai crescendo enquanto você está olhando. Volta. Seca estava na pedra mais alta, o rifle apoiado no cotovelo. Corisco estava mais à esquerda, entre 2 juazeiros, com a expressão de quem está entediado, e isso nele era mais ameaçador do que a expressão de quem está com raiva. Perto do muro do lado direito, havia mais 2 que o tenente Alcides nunca havia visto de perto, mas que reconhecia pelos chapéus enfeitados com moedas e flores de couro, pelos gibões que brilhavam levemente no sol, e pela maneira específica como homens que passaram anos sendo caçados ficam parados quando não estão se movendo, completamente imóveis, sem o nervosismo pequeno dos homens comuns, como se o perigo houvesse deixado de ser uma condição especial e se tornado apenas o ar que respiravam. O tenente ergueu a mão direita, tremia. Era a mão que havia batido. Lampião não precisou dizer isso. Sabia-se qual mão havia sido usada, porque quem bate numa mulher de frente usa a mão dominante. E a mão dominante é a mão que carrega, que aponta, que acusa. Estava erguida agora no ar do sertão, com os dedos ligeiramente abertos, trêmula, exposta ao sol que a iluminava sem misericórdia, transformando o gesto de crueldade em gesto de rendição com uma eficiência que nenhum tribunal havia conseguido produzir naquele mesmo cenário em toda a história daquela região.
Maria Bonita abaixou o olhar para o chão. Viu o chapéu na poeira. Abaixou-se devagar, sem pressa, sem nenhum gesto de urgência ou embaraço, com a mesma calma com que havia ficado em pé depois do tapa, e apanhou o chapéu. Sacudiu a poeira com 2 movimentos precisos do pulso. Colocou devagar na cabeça, ajustou a inclinação com a ponta dos dedos e então levantou os olhos para o tenente Alcides Furtado. Não disse nada, porque mulher arretada não precisa falar para humilhar. O silêncio dela diante do tenente era mais pesado do que qualquer palavra que pudesse ter dito. Era o silêncio de quem viu, guardou e deixa o sertão fazer o resto. O tenente Alcides ainda tinha a mão erguida. O tremor havia descido do pulso para o cotovelo. Virgulino havia passado toda a manhã daquele dia sentado numa pedra plana nos fundos do arraial, limpando a arma com um pano que havia sido branco algum dia e que agora era da cor da caatinga. Era um hábito antigo, limpar a arma quando precisava pensar. O movimento mecânico dos dedos no metal liberava alguma coisa no pensamento, deixava o raciocínio escorrer sem obstáculo. Havia estado pensando nos últimos dias, desde que recebera a notícia de que a volante de Alcides estava circulando pela região com a mesma autoridade que as volantes tinham para circular. Nenhuma lei acima da própria vontade. Nenhum limite além do que a resistência de quem encontrassem fosse capaz de impor. Tinha visto muita coisa no sertão. Tinha visto criança morrer de sede num ano de seca tão profunda que o açude do meio havia secado até o lodo, e o lodo havia rachado e as rachaduras haviam virado pó. Tinha visto coronel enforcar homem inocente pela simples razão de que o homem havia testemunhado algo que não deveria ter testemunhado. Tinha visto mulher ser vendida em casamento por dívida de pai. Tinha visto menino de 12 anos carregar fuzil por salário de capanga. Tinha visto gente morrer de coisas que não tinham nome, não de bala, não de faca, mas do tipo de morte lenta que começa quando o sertão decide que você não pertence mais a lugar nenhum. Havia visto tudo isso e havia seguido em frente com o peso acumulado de cada coisa vista carregado nas costas, como a gibã que vestia todos os dias, necessária, pesada, acostumada. Mas havia uma coisa que acendia nele, uma chama diferente das outras. Não era a ganância que ele conhecia em si mesmo e reconhecia sem mentira. Havia saqueado fazendas e levado gado e ouro, e não havia perdido sono com isso, porque saqueava dos que haviam construído a própria fortuna em cima de gente que não tinha escolha de ser saqueada. Não era o ódio antigo pelos que lhe mataram o pai, porque esse ódio havia se transformado ao longo dos anos em algo mais frio e mais útil. Não ódio, mas convicção. A convicção de que o mundo que matou seu pai não merecia deferência. Era o amor. Era o amor de cabra que aprendeu a amar tarde e aprendeu fundo. Aquele amor específico do homem que chegou à vida afetiva depois de já ter construído a armadura e que, portanto, sabe que amou de verdade porque furou a própria armadura para deixar entrar. Maria havia furado. Maria havia chegado por dentro quando todo o resto chegava de fora. E isso era uma coisa que Virgulino carregava no peito, com o mesmo cuidado com que carregava a medalha de Padre Cícero bordada no chapéu de couro. Quando a viu receber o tapa e não cair, quando viu o chapéu no pó e os olhos dela encontrando os do tenente, com aquela frieza serena que era mais eloquente do que qualquer grito poderia ser, Lampião sentiu a armadura rangendo por dentro. Saiu da sombra. Agora estava de frente para o tenente Alcides Furtado, com o rifle apontado e a calma do homem que já decidiu tudo. E estava dizendo o que havia para dizer na quantidade de palavras que a situação requeria, que eram poucas, porque o sertão não é lugar de discurso. Os soldados não se moveram. Certo estava estabelecido. Alcides abaixou a mão devagar, como quem devolve um objeto emprestado envergonhado. Os ombros desceram. A farda que havia sido engomada em algum tempo remoto
Parecia subitamente larga demais, como se o corpo dentro dela houvesse encolhido alguns centímetros. "Desarmem", disse Lampião. Não foi uma ordem gritada. Foi uma instrução entregue na mesma voz com que se diz a alguém para se sentar. Os soldados desarmaram. Os fuzis foram depositados no chão do terreiro um por um, com o som seco de metal em terra batida. 6 sons iguais, 6 rendições idênticas, 6 homens que haviam chegado ao sertão com poder de Estado e estavam saindo sem ele. Corisco desceu do morro com os 2 cangaceiros que estavam à esquerda. Volta Seca ficou na pedra alta, o rifle no colo, olhando. Ele sempre ficava assim nos momentos de confronto direto do capitão. Não por falta de coragem, mas porque Lampião havia aprendido cedo que a ameaça visível do lado de fora vale mais do que um homem a mais do lado de dentro. O homem que você vê parado no alto com o rifle no colo é mais assustador do que o homem que já entrou, porque o que já entrou está limitado ao que está dentro, e o que está lá fora pode chegar a qualquer momento e de qualquer direção. Os soldados sabiam disso. Eram soldados. Haviam aprendido táticas. Haviam aprendido mal, mas haviam aprendido. Corisco chegou ao terreiro com as mãos livres e o sorriso que ele usava quando estava satisfeito com a forma como as coisas estavam se encaminhando. Um sorriso pequeno, apenas nos cantos da boca, que não chegava aos olhos, porque os olhos do diabo loiro nunca participavam completamente de nenhuma expressão humana. Ficou ao lado de Lampião, olhando para os 6 soldados desarmados e para o tenente com a mão que havia parado de tremer porque não havia mais para onde tremer. Havia chegado num estado além do tremor, que era o estado de quem compreende completamente sua situação. "Você sabe quem ela é?", perguntou Lampião. Não era uma pergunta que esperava resposta. Era a chegada lenta de uma compreensão que o tenente estava sendo obrigado a fazer em tempo real, diante de todos. O tenente Alcides abriu a boca e não saiu nada. "É a mulher do capitão", disse Corisco, com a voz casual de quem está explicando a um estrangeiro alguma coisa que qualquer criança local saberia. "A rainha do cangaço. Você bateu na mulher do homem que o sertão inteiro não conseguiu matar em 18 anos. A formulação era precisa. Não havia raiva nela. Havia apenas a exposição clínica de uma estupidez tão monumental que a raiva seria excessiva. Era como se irritar com a chuva que cai. O tenente fechou a boca. Lampião baixou o rifle lentamente, não porque a ameaça havia passado, porque a ameaça havia sido completamente estabelecida e não havia mais necessidade do gestual. O cano apontando era redundante quando os chapéus de couro já estavam todos visíveis nos pontos altos do terreiro. "Amarra ele no tronco da jurema", disse para Corisco. Indicou com um movimento de queixo o tronco de uma jurema que ficava no meio do terreiro, um pouco à esquerda. O tipo de árvore que o sertão produz com aquela resiliência específica de coisa que sobreviveu a tudo, e por isso ficou meio torta, meio cinzenta, mas sólida até o núcleo. Os soldados olharam para o tenente olhou para os cangaceiros, ninguém disse nada por alguns segundos. Então o mais velho dos soldados deu um passo para o lado, sinalizando silenciosamente que não tinha intenção de morrer por Alcides Furtado naquela tarde. Foi o suficiente. Corisco e um cangaceiro chamado Ponto Fino pegaram o tenente pelos braços com uma eficiência que vinha de prática. Não havia violência desnecessária no gesto. Era apenas movimento funcional e preciso como amarrar um animal. O tenente não resistiu. Havia chegado àquele ponto além do qual a resistência não tem sentido lógico nem emocional, porque o homem já computou todas as variáveis e o resultado é sempre o mesmo. Amarraram as mãos ao tronco da jurema com uma corda que Ponto Fino tirou do alforge. O tenente ficou de costas para o terreiro, de frente para a casca cinzenta da jurema, com as mãos cruzadas atrás do tronco e a farda que havia sido engomada em algum tempo remoto, enrugando nas costas. O sol estava no ponto mais alto do dia quando tudo foi estabelecido.
Os soldados estavam agrupados no canto do terreiro, desarmados, sentados no chão com as pernas cruzadas. Não amarrados, não ameaçados diretamente naquele momento, porque Lampião havia aprendido ao longo dos anos a diferença entre o homem que escolheu ser cruel e o homem que foi colocado na posição de executar a crueldade de outro. Os soldados estavam na segunda categoria. Poderiam ter impedido. Não haviam impedido. Isso tinha peso moral. E Lampião não era homem de ignorar o peso moral das coisas. Mas não eram o problema principal. O problema principal estava amarrado no tronco da jurema, de frente para a casca cinzenta, com o sol caindo vertical sobre o pescoço e as moscas do sertão já tendo descoberto que havia um ser humano imóvel disponível para pouso. Lampião ficou em pé no meio do terreiro por um longo momento. Não olhava para o tenente, olhava para Maria. Ela estava encostada na parede de taipa com os braços cruzados sobre o peito, o chapéu de feltro florido na cabeça, no ângulo exato em que havia sido recolocado. Não havia nenhuma expressão particular no rosto, nem satisfação, nem raiva, nem alívio, nem nada que pudesse ser facilmente nomeado. Era o rosto de uma mulher que havia processado tudo o que havia acontecido nas últimas horas com aquela eficiência específica de quem o sertão havia treinado para processar coisas difíceis sem deixar que elas ficassem visíveis por muito tempo na superfície. Lampião foi até ela. Ficou parado à sua frente sem dizer nada por um momento. Ela ergueu os olhos para os dele. Era o tipo de olhar que só existe entre pessoas que passaram anos dormindo no mesmo chão e enterrando os mesmos mortos. Um olhar que não precisa de linguagem, porque a linguagem seria menos eficiente. Ele tocou de leve o lado do rosto onde o tapa havia chegado. Um toque rápido, quase clínico, verificando, mas não completamente clínico, porque havia nele algo que os homens do bando não estavam acostumados a ver no capitão, e que por isso os poucos que viram pelo canto do olho naquele momento desviaram o olhar discretamente, com o respeito específico de quem entende que está olhando para algo que não lhe pertence. Maria Bonita não disse nada. Ele também não. Então ele se virou e foi em direção ao tenente. Você bateu numa mulher na frente de homens armados, achando que era valente, disse Lampião. A voz era baixa. Havia no sertão um tipo específico de silêncio que cai quando Lampião falava dessa maneira. Não quando gritava, não quando ordenava em voz alta, mas quando falava assim, com aquela voz de baixo calor que parecia vir de um lugar mais fundo do que a garganta. Era o silêncio de quem está ouvindo algo que sabe que vai lembrar pelo resto da vida. O tenente não respondeu. Estava de frente para a jurema. Não havia nada para ver além da casca cinzenta da árvore. E no espaço entre a casca e a própria face, o espaço estreito que era agora todo o horizonte que lhe restava. Agora vai ficar parado enquanto o sertão te olha, continuou Lampião. Deu meia volta e foi até os soldados. Ficou parado diante dos 6 homens sentados no chão do terreiro. Eram rostos variados, um mais velho, 2 de uns 20 e poucos anos, um com cara de quem havia crescido no sertão e sabia o que estava vendo, um com cara de quem havia chegado de fora e não sabia o que estava vendo, mas estava aprendendo rápido, um que mantinha os olhos fixos no próprio joelho, porque era o tipo de homem que acredita que se não olhar para o perigo não o enxerga. Vocês vão ser soltos, disse Lampião, um por um, com uma mensagem para levar de volta à cidade. Fez uma pausa, olhou para cada um dos rostos antes de continuar. Digam ao delegado que a próxima volante que encostar a mão em mulher vai voltar sem as mãos. Era uma frase que não precisava de elaboração. No sertão, as ameaças que funcionam são as que podem ser imaginadas com clareza, não as que ficam vagas e abstratas, mas as que produzem uma imagem específica e visceral que o destinatário carrega na cabeça durante semanas. Aquela frase produzia uma imagem específica e visceral.
O soldado mais velho assentiu uma vez, levemente. Ponto Fino e um cangaceiro de chapéu com flores de couro roxo foram libertando os soldados um por um, como havia sido dito, com um intervalo entre cada soltura, um por um, enquanto Volta Seca continuava na pedra alta e os outros cangaceiros mantinham as posições. Cada soldado levantava, pegava os próprios pertences sem os fuzis e ia embora pela estrada de terra com o passo específico de quem está se afastando de um lugar muito rapidamente, sem querer parecer que está correndo. Foram todos. O terreiro ficou com os cangaceiros, Maria Bonita encostada na parede e o tenente Alcides Furtado amarrado na jurema. O sol começou a ceder depois das 3 da tarde, quando o amarelo absoluto do meio-dia começa a ceder para um amarelo levemente menos cruel, e as sombras dos mandacaros que cercavam o terreiro foram crescendo pelo chão como dedos que a caatinga estendia para dentro do espaço dos homens. O calor continuaria até que a primeira estrela aparecesse e mesmo assim levaria mais 1 hora para que o ar deixasse de pesar como cobertor úmido sobre tudo. O tenente Alcides havia parado de fazer movimentos visíveis, fazia um tempo. Lampião ficou a maior parte da tarde sentado numa pedra ao lado do arco de entrada do terreiro, com o rifle no joelho e a expressão de quem não está esperando nada em particular, porque o que havia para esperar já estava acontecendo na medida certa. De vez em quando olhava para o tenente amarrado na jurema, de vez em quando olhava para a caatinga, de vez em quando olhava para Maria. Maria havia entrado na casa de taipa e saído depois com um pano umedecido, que havia passado no próprio rosto com aquela eficiência prática de quem trata o próprio corpo como ferramenta que precisa ser mantida funcionando. Depois havia ficado na sombra do arco, de pé, olhando para o tenente com uma expressão que não mudava e que os cangaceiros, que eram suficientemente observadores e sobrevivia no bando de Lampião apenas o tipo de cangaceiro suficientemente observador, reconheciam como a expressão de uma sentença já pronunciada, esperando ser cumprida. Corisco havia se sentado perto de Lampião e estava fumando um cigarro de palha com a vagareza de quem não tem nada pressionando o tempo. "Você não vai matar ele?" disse Corisco. Não foi pergunta. "Não", disse Lampião. "Por quê?" Lampião levou um tempo para responder. Esse era o tipo de pergunta que ele às vezes deixava ficar em suspenso um pouco, não por indecisão, mas porque a resposta honesta exigia que ele organizasse dentro de si alguma coisa que normalmente ficava organizada apenas em ação e não em palavras. Porque morto, ele é só um soldado morto que a família chora e o Estado substitui, disse por fim. Vivo ele é um homem que volta para a cidade, sabendo o que é saber que esteve amarrado numa jurema enquanto o sertão olhava. Corisco assoprou a fumaça para cima, devagar. "Não é misericórdia", disse. "Não", confirmou Lampião. "É outra coisa." Corisco assoprou mais fumaça. Havia algo que ele poderia dizer sobre a diferença entre as duas coisas, e havia também algo que o impedia de dizer. Talvez o reconhecimento de que qualquer formulação verbal seria inferior ao que o capitão havia acabado de formular. Ficou quieto. Era uma das poucas situações em que o diabo loiro ficava quieto por escolha. A tarde foi avançando com o ritmo específico da tarde do sertão, quando o sertão não está com pressa, que é sempre, porque o sertão não tem pressa de nada. O sertão tem apenas a certeza de que vai continuar depois que todas as histórias dos homens que passaram por ele terminarem. Quando a primeira estrela apareceu no céu, que estava passando de azul-branco para roxo-cinza na borda do horizonte, Lampião se levantou da pedra. Foi até a jurema. O tenente Alcides tinha a cabeça levemente caída para o lado, mas levantou quando ouviu os passos se aproximando. Havia nas costas do tenente, entre a farda e a casca da jurema, o espaço pequeno e fechado de quem passou horas sem poder se mover, e havia no pescoço a marca vermelha do sol que não havia tido misericórdia. Lampião tirou o facão da bainha. O tenente fechou os olhos.
O facão cortou a corda com 2 movimentos. Não um, porque a corda era grossa e havia sido amarrada com cuidado por Ponto Fino, que era homem meticuloso em tudo o que fazia. O tenente sentiu as mãos liberadas. Ficou parado por um segundo, processando que não havia dor nova, que havia apenas a corda caindo e o silêncio do sertão ao redor. Abriu os olhos. Lampião estava de frente para ele, o facão de volta na bainha. Os olhos pequenos e acesos do capitão do cangaço fixos nos olhos do tenente, com uma expressão que era difícil de nomear. Não era triunfo, não era compaixão, era algo mais difícil. Era o olhar de um homem que olha para outro homem e vê nele não o que ele é, mas o que ele poderia ter sido se o mundo houvesse sido diferente, e que esse reconhecimento produz não aproximação, mas uma distância específica que é mais pesada do que o ódio. "Vai", disse Lampião, "e reza para que eu nunca precise te encontrar de novo." O tenente Alcides deu um passo para a frente. As pernas estavam duras da imobilidade e os primeiros passos foram ligeiramente cambaleantes, os pés procurando o ritmo do andar que havia ficado suspenso durante horas. Caminhou pelo terreiro, com os braços caídos ao lado do corpo e sem olhar para os lados, com o foco específico de quem tem apenas um objetivo no mundo naquele momento, que é o de continuar andando sem cair. Chegou ao arco de entrada do terreiro. Maria Bonita estava no arco. O tenente parou. Ela estava com os braços cruzados sobre o peito e o chapéu de feltro florido, na posição exata em que o havia recolocado depois do tapa, horas antes. Olhou para o tenente com os olhos que não baixavam para ninguém. Os olhos que haviam olhado para coronéis, para soldados, para a morte encostada do lado e para um homem impossível que havia escolhido amar. E não disse nada. Não disse nada porque não precisava dizer nada. O tenente desviou o olhar, deu a volta pelo arco sem encostar nela, como quem evita uma pedra no caminho, e foi para a estrada de terra. Primeiro devagar, depois mais rápido. Depois havia apenas o som das botas se afastando na poeira da estrada, até que o som também ficasse pequeno demais para ouvir. E depois nada. O sertão fechou atrás dele como água fecha sobre uma pedra que cai. Sem rastro, sem memória, com a indiferença absoluta do que existiu antes dos homens e vai existir depois. Maria Bonita não se virou imediatamente quando o tenente foi embora. Ficou olhando para a estrada vazia por um momento, com aquela atenção particular de quem não está olhando para o que está à frente, mas para alguma coisa que está dentro e que a paisagem à frente está ajudando a organizar. Então, se virou. Lampião estava no meio do terreiro. O bando havia começado a se dissolver de volta para as posições ao redor, Corisco subindo o morro, Volta Seca descendo da pedra alta com o passo certo de quem sabe exatamente onde vai colocar o pé sem precisar olhar para o chão, os outros dois se afastando pelo caminho da caatinga com a naturalidade de figuras que o sertão engole e devolve quando quer. Ficaram os dois no terreiro. A poeira assentava. Maria caminhou até Lampião com aquela passada curta e firme que tinha, que era a passada de quem aprendeu a economizar esforço em terreno difícil, sem perder a cadência. Chegou ao lado dele. Não disse obrigado. Entre eles, obrigado nunca havia sido necessário, porque gratidão pressupõe distância, e eles não tinham distância. Encostou a testa no ombro dele. Foi um segundo breve. O tipo de segundo que não é sentimentalismo e não é fraqueza, é o tipo de segundo em que dois corpos que carregam peso demais por tempo demais fazem um acordo tácito de dividir o peso por um momento antes de cada um retomar a sua parte. O ombro dele não se moveu, a cabeça dela não se moveu. O sertão ao redor continuou sendo o sertão, indiferente. Enorme, cheio de espinhos e silêncio e a poeira que o vento levanta quando quer e deposita onde decide. Depois de um segundo, ela se afastou. Ajustou o chapéu. Pegou o embrulho de mantimentos que havia largado quando o tapa chegou e que havia ficado no chão do terreiro durante todo aquele tempo, esperando como os objetos do sertão esperam, sem pressa.
e foi entrando na casa de Taipa para continuar o que havia sido interrompido. Dizem os mais velhos daquela região que o tenente Alcides Furtado pediu transferência nos dias seguintes. Não para outra cidade do sertão baiano, não para outro destacamento na mesma área, mas para o interior do Piauí, que era o mais longe que a burocracia da força pública permitia chegar dentro dos limites do Nordeste. Dizem que chegou lá com os cabelos levemente mais brancos nas têmporas do que quando havia saído, e que aqueles que o conheciam antes notaram que ele havia ficado quieto de uma maneira que não era quietude comum. Era o tipo de quietude de quem tem uma imagem que retorna. Dizem que nunca mais levantou a mão para mulher alguma enquanto viveu. Não por bondade, não por arrependimento, mas porque toda vez que a mão ia subir, no escuro de um quarto, no calor de uma raiva pequena, naquele impulso covarde específico que os homens que batem em mulher conhecem como coisa íntima, ele via. Via dois olhos acesos atrás de si no escuro, dois olhos pequenos e fundos e absolutamente frios, que não estavam com raiva e que por isso eram mais assustadores do que qualquer olho com raiva poderia ser. O sertão tem memória comprida, e Maria Bonita continuou. Dormiu no chão da caatinga mais 1000 noites depois daquela tarde. Aprendeu o nome de cada cangaceiro novo que entrava no bando e o nome de cada companheiro que o bando perdia. Enterrou homens sem poder chorar alto, porque o inimigo estava perto. Aquele tipo de luto silencioso que fica guardado dentro do corpo como chumbo, pesando mais a cada enterro, transformando a pessoa não em coisa mais dura, mas em coisa mais densa, com mais camadas. Mais difícil de alcançar por dentro, mas também mais difícil de desmanchar. Amou um homem impossível no meio de um mundo impossível, com a seriedade absoluta de quem sabe que não existe amor fácil no sertão e que, por isso, o amor difícil vale mais do que qualquer coisa que o mundo mais fácil poderia oferecer. Até que em julho de 1938, na Grota do Angico, em Sergipe, a volante achou o bando dormindo, e dessa vez não havia sentinela acordado no ponto alto. E dessa vez o rifle de Lampião estava encostado na parede longe demais da mão, e dessa vez o sertão não deu aviso antes. Mas aquela tarde no terreiro de Taipa, com a Jurema no meio e a poeira assentando, e os chapéus de couro se dissolvendo de volta para a caatinga como sombras que o sol havia esquecido de guardar, aquela tarde o sertão se lembrou do que justiça parece. Não a justiça dos tribunais que nunca chegaram àquele pedaço do mundo, não a justiça dos coronéis que confundiam poder com direito, a outra. Aqui o sertão produz quando alguém que atravessou 18 anos de caatinga e bala, e traição e morte, ainda consegue, no meio de tudo isso, reconhecer a diferença entre o que mata e o que corrige, e escolher, naquele dia, corrigir. A poeira assentou. No sertão, quem bate em mulher não tem coragem, tem medo, e Lampião nunca teve medo de nada.